Boa. Diz que agora vai bater o recorde saiu agora nos Estados Unidos, né? Da safra de soja, né? Sim. Aqui do Brasil, é verdade. Sucesso, hein? Não é? Na realidade, eles estão até superestimando. As nossas estimativas, elas são que já é recorde, em torno aí de 174, 175, mas como os Estados Unidos agora não tem a safra que a gente vai ter, eles jogaram para 180. Entendi. Então tem até um certo jogo aí que eles estão superestimando para derrubar o preço. Que, aliás, é uma coisa que nós, brasileiros, deveríamos nos organizar e fazermos as nossas estimativas, que a gente não faz. Então, a gente depende da estimativa do Ministério da Agricultura, que é o USDA, que eles chamam lá o Departamento da Agricultura americano. Então, é uma maneira, inclusive, dele descapitalizar o produtor brasileiro. O nosso agro sofre muito com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem os europeus... Competição. Né? A competição... Na realidade, assim, se você pudesse entender aquele protesto todo daqueles agricultores, aqueles tratores que foram para a rua na Bélgica, o que é aquilo? É a eficiência do agro brasileiro. É isso. Então, eles não têm como competir. O Brasil, assim, você quer modas, você vai para a França. Você quer ver foguetes, você vai lá nos Estados Unidos. Agora, comida com qualidade, em quantidade e preço, não tem ninguém no Brasil. Não tem ninguém no mundo como o Brasil. Então isso assusta, porque o Brasil domina o mercado. E é tão interessante que a gente sempre fala, o brasileiro ele deveria conhecer um pouco mais a história do agro, para que ele pudesse, puxa, às vezes a gente vê lá, quando o Ayrton Senna ganhava um título, né? Pô, a gente ganha tantos títulos no agro e as pessoas dizem, mas o agro... Não, o agro... Você bateu uma agricultura americana, Emílio, você, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, a gente ganhou, e continuamos agora, o maior exportador, por exemplo, de algodão. Pô, é um negócio incrível isso. Durante todo o tempo, toda a história, os americanos dominaram o mundo. Né? Então a gente... O Brasil tem esse título do algodão, do milho, da soja, e pouco se fala. Carne, a gente era o maior exportador, agora se tornamos, o ano passado, um novo recorde, também o maior produtor. Então as pessoas falam assim, mas esse agro só exporta. Não, esse agro também enche a gôndola do supermercado brasileiro. As pessoas têm uma ideia, mas o que adianta eu ser o maior exportador de carne, por exemplo? Exporta muito para os Estados Unidos, vocês estão produzindo comida para o Yankee comer. Não. Por exemplo, no caso do boi, os Estados Unidos, 70% das nossas exportações de carne para os Estados Unidos é o dianteiro, que a gente chama, o dianteiro do boi. E o dianteiro é a carne de segunda. É o acém, é o colchão duro. E fica o que aqui? Fica a carne de primeira, fica a famosa picanha. Né? Então, quando a gente exporta, a gente complementa o mercado interno. Mas, desculpa, só para não sair desse tema, Antônio, por que você acha que o Brasil é visto dessa forma, até mesmo por parte dos brasileiros aqui? Falar, desmata, é o peido do boi que vai acabar com a camada. Por que isso? Isso é uma questão cultural, política? Como que você enxerga essa demonização assim por parte de algumas pessoas do agro? Porque o agro, ele é aquilo que eu estava dizendo, não tem nada no mundo hoje que o brasileiro deveria tanto se orgulhar como o agro. Sim. E às vezes as pessoas, elas imaginam, puxa, eu queria fazer algo de tecnologia. Eu de vez em quando eu vou em alguma universidade, onde é o nosso grande problema. Certo. A gente tem até um programa que se chama, feito pelas mulheres, Emílio, chama De Olho no Material Escolar. Não sei se vocês já conheceram esse programa. O que elas fazem? Elas fizeram uma análise e estudaram tudo que nas escolas, ensino médio e fundamental, fala sobre o agronegócio. E hoje, 60% das referências ao agro nos livros escolares são contra o agronegócio. São negativos. São negativos. Aí elas foram ver, por que fala isso? Sim. Só 3%, 3,5% precisamente, tem alguma referência científica. O resto é opinião do autor. Então, a maioria do brasileiro hoje que tem essa visão negativa do agro é até 29 anos, por causa dessa lavagem. Mas a troco de quê? Questão política, você acha? Não, sim, porque as pessoas têm uma ideia. Eu até estou, às vezes, numa universidade, eu abro uma palestra, às vezes, dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu trabalho com tecnologia. Aí a molecada, você trabalha onde? Você trabalha na Apple? Você trabalha na NASA? Eu falo, não, eu trabalho numa fazenda. Fazenda? Ultrapassado. Não. A fazenda hoje, por trás de um grão de soja, por trás de 1 quilo de carne, tem muita tecnologia. Tem tanta tecnologia como no último smartphone que vai sair daqui a algum tempo. Drone, inteligência artificial. Mas a gente aprendeu tudo errado na escola, né? Sim. Você sabe disso. O professor lá, ele era professor. Ensinou tudo errado.
que ensinou. É lógico. Não, eu ensinei errado porque me pagavam para isso. Ensinou tudo errado os alunos. Lógico, A gente professor aprendeu Che tudo Guevara. errado. Tudo errado. Che Guevara. É tudo Mas, meio- ó, e não é só no agro. Eu até posso contar uma coisinha rápida aqui? Claro, você pode contar o que você quiser, Cabreira. Ó, Não. segue o Cabreira, que é muito bom. Cabreira Agro. Pode seguir que você vai gostar. Tem muita coisa interessante. Não, eu até queria aproveitar essa pergunta sua, por exemplo, por que que as pessoas têm uma visão errada? Sim. Eu vou falar algo aqui, por exemplo, aqui no Pânico, vou aproveitar e prestar tributo, talvez, ao maior brasileiro vivo hoje, Osiris Silva. Sim, a Embrapa. É Embraer. Embraer. Olha só por quê. Semana passada foi aniversário do primeiro voo comercial aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso porque até disse para o meu filho, quando ele quis fazer há muitos anos engenharia, porque o Osiris Silva foi meu colega de ministério. Há muitos anos, quando ele quis fazer engenharia nos Estados Unidos, ele falou: você vai conhecer um cara que vai te falar sobre isso. E ele, o Osiris Silva contando as histórias, por exemplo, da Embraer, e meu filho junto, ele disse o seguinte, porque isso foi lá, você imagina, né, o Brasil projetar um avião, e o primeiro avião foi o Bandeirante, e aí quando estava lá naquela pista de testes lá, no ITA, no CTA, aquela coisa toda, e aí ele contando que quando o avião ia decolar, um membro da equipe virou para ele e falou assim: mas Osiris, o que você vai fazer se esse avião não voar? E ele vira para o cara e fala o seguinte: olha, o problema eu vou ter se esse avião voar. E o Bandeirante voou. E hoje o que você tem? Uma empresa brasileira, com engenheiros brasileiros, Pro mundo. com tecnologias brasileiras. Você voa no mundo, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, você vê um Embraer, o 190, 195. orgulho. E aí, alguém Então, conhece o mas aí eu te Osiris Silva? Alguém ouviu? Alguém? Não algum fala, desses não é grandes- ministro, foi ninguém ministro. fala, ninguém mas, exalta. mas não- vai conversar com o Exato. Osiris Silva. Você não vai ver nenhuma praça, nenhuma rua com o nome dele. Agora, um negócio incrível. Então a gente não conta essa história, né? Porque aqui a gente tem. Petrobras é uma puta empresa também. Sim. A Petrobras é uma puta empresa. A Petrobras, a Embrapa, que é. Embrapa, que da área também, agrícola. Que é a agrícola e a Embraer. Agora, me fale uma coisa. Você que foi o mais jovem ministro. Você tinha quantos anos? 29. 29 anos. Por que a gente tem uma bela empresa que produz avião brasileira, está lá em São José, sucesso no mundo inteiro, disputa com a Bombardier, ganha mercado no Não, mundo disputa inteiro. com a Boeing, com a Airbus. E o carro brasileiro, que você pegar em tecnologia, ele é bem menos importante do que... Por que o nosso carro é ruim e a gente faz avião de ponta? Mas é muito fácil. Quando o primeiro mandato do presidente Trump, eu estava até com o Osiris num desses cafés que de vez em quando eu me encontro com ele. Só para você ter uma noção. Quando o Trump fez aquela reforma tributária, eu não estou aqui falando bem ou mal de ninguém, estou dando um dado. Ele fez uma reforma tributária nos Estados Unidos que hoje a Boeing, ela paga, que é um gigante e tem uma escala global, ela paga um imposto menor do que paga a Embraer. Hoje, se você pegar o nosso carro, é quase o dobro do preço você paga em impostos. Então, não tem como você trazer tecnologia. Tem jogo. Não tem tecnologia. Ó, vamos pegar um carro, por exemplo, você pega um Ford Territory, ou qualquer carro que esteja aí no valor mais ou menos aí de R$200 mil. Aqui em São Paulo, esse carro, claro que dependendo do modelo e tal, você vai pagar de IPVA R$8 mil. Você paga 4%. Sabe quanto você vai pagar no Paraguai? Esse mesmo carro de IPVA? Quanto? 500. E se você for frutista, você vai pagar R$300. É assustador. Então, é o excesso. Ele estava comentando agora, por exemplo, o Sami do Banco Master. Quem que vai pagar aquela conta? Nós. Nós. É claro, mais impostos. Trabalhador. Lindamente. Vou te dar só uma dimensão das coisas. Porque ele estava falando aí em 40 bilhões, não é isso, Sami, né? 40 bilhões do fundo foi garantidor. o fundo garantidor, é. Tudo bem, o fundo garantidor é dos bancos, mas é algo que é uma conta que a gente está pagando. Sabe quanto que o governo colocou, por exemplo, para o seguro rural? O que é o seguro rural? A gente fala em mudanças climáticas, né? R$1 bilhão. Quer dizer, o escândalo do Banco Master, só que o fundo garantidor agora está pagando, é 40 vezes mais do que a gente Porque vai o seguro... que é o que o cara vai garantir, mudanças climáticas, seca. Sim, você é um cara que tem uma vasta experiência na política. Como que você vê, como você já trabalhou muito tempo em ministérios, a relação dos governos de esquerda e de direita em relação à eficiência, sem ideologia? Sim. Não, hoje, o segredo disso tudo é que o agronegócio, ele entendeu muito aquela frase que a gente fala, ela é tão simples e a gente não consegue levá-la para a prática. Mais Brasil e menos Brasília. O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Então o agro entendeu isso.
Ele falou, não chega, eu não posso depender. Independência. É praticamente independente. Hoje, 75% que as pessoas têm aquela ideia, não, mas o agro ele é assim porque ele é subsidiado. 75% hoje do que financia o agro é privado. Não vem hoje. Empresas independentes. Sim, bancos, tradings, né? E o que é público é principalmente para o pequeno e agricultura familiar. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender isso. A indústria tem que entender isso, o setor de serviços tem que entender isso. Né? Vocês estavam a ver aqui aquela questão, por exemplo, do trabalho, né? A escala 6x1. 6x1. Né? Isso é um desastre para a agricultura. Sabe o que a gente gostaria? Que tal a gente colocar o trabalhador para decidir isso? Eu quero trabalhar 10 horas. Eu quero trabalhar 3. A gente não tem essa liberdade no país. O agro procurou muito isso e o resultado está aí. Né? Mas isso é socialismo, né? Porque o socialismo ele é assim. O Estado vai decidir a escola que você vai estudar. Sim. Ou quantas horas você vai trabalhar. Sim. O que você vai fazer. curso, A casa que você vai ter. Isso aí. Isso aí. Não tem conversa. Você sabe disso. Você sabe que socialista é assim. Você falou do socialismo, eu me lembrei agora de um grande amigo que eu tive na época do Ministério, que foi o Roberto Campos. Sim. Um cara incrível. E eu estive do lado dele quando ele contou isso, na época, as pessoas também se esquecem que existia ainda a União Soviética, e num jantar com o embaixador da União Soviética, o Roberto Campos, do meu lado ali, aquela conversa toda, e o socialismo lá da União Soviética, era anticristão, perseguia os cristãos, a igreja não se permitia. Aí ele vira para o embaixador e fala assim, embaixador, o senhor sabia que Adão e Eva, eles eram soviéticos? O cara ficou sisudo assim, falou, mas imagina, da onde você está tirando isso? Nós não temos isso lá na União Soviética. Ele falou, não, embaixador, porque eles não tinham comida, eles não tinham carro, eles não tinham recurso e eles pensavam que estavam no paraíso. E tinha uma cobra que dominava. O socialismo tem essa mensagem, ele cativa, mas só que não tem nada, falta comida, falta uma série de coisas. Ministro, quando você fala, por exemplo, você citou o exemplo dos automóveis e que o imposto é alto. O que eu vejo acontecendo, e no agro acontece isso? Os empresários, às vezes um setor se junta para pedir benefício fiscal. Ou um financiamento mais baixo, ou uma alíquota diferenciada. Só que quando acontece isso, vai contra toda a política de liberdade econômica e, na prática, quem não é beneficiado está pagando por isso, porque a conta do governo é a mesma, eu tenho que tirar de outros lugares. Como você vê, o agro tem condições de brigar sem financiamento do governo, ou seja, sem esses incentivos? Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, o agro ele já compete com alíquotas zeros, por exemplo, de importação. Aliás, de vez em quando o Lula vai lá e fala, eu reduzi as alíquotas de importação, elas sempre foram zero no agro. Então, se você quiser importar carne, por exemplo, é alíquota zero. Então, agora o pior é que eu ainda tenho uma competição, por exemplo, com a pecuária americana, que ela é altamente subsidiada. Aqui eu sou tributada, diferente deles. Então, o agro ele já está com essa porteira aberta. Nós não temos nenhum medo de competir. Agora, o que acontece nisso? Eu acho que a indústria brasileira, por isso que eu falo, ela vai ter que seguir o rumo, não há. Nenhum setor vai se desenvolver com protecionismo, da maneira como está. O Estado tem a sua função? Tem. A Embrapa é um resultado. Lá atrás, naquela época, que a gente foi conquistar o Cerrado. Mas, por exemplo, no caso do agro, sabe qual é o principal problema nosso? A segurança jurídica. A agricultura brasileira é a única no mundo que tem um MST que invade terras. Você não tem isso nos Estados Unidos, você não tem na agricultura europeia. Isso é o que o governo podia mais ajudar. Não, sim, é garantir o direito de propriedade. É um negócio tão simples, né? Então, agora, nesse ponto, na minha opinião, nós fizemos uma reforma tributária que, ao meu ver, vai ser um desastre e vai piorar mais isso ainda. Quer dizer, vai se pedir mais benefícios, vai se pedir protecionismo. O que a gente tem que fazer é abrir a economia. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala muito agora, por exemplo, do acordo Mercosul-União Europeia. Isso. Para o agro não é nada esse acordo. Pra você ter uma ideia, eles estabeleceram uma cota para nós de carne, porque a cota não é uma cota do Brasil, ela é do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Certo. Essa cota é 1% do que a gente produz. O que vai valer isso? Muda. Nada. Agora, sabe que do outro lado, por exemplo, e eu não estou aqui contra, eu sei que o pessoal dos medicamentos vão ficar bravo aqui comigo que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, a gente tirou fora as compras públicas na área desse acordo. Então, você imagine, por exemplo, um posto de saúde e, de repente, tem uma empresa europeia que, sei lá, produz um esparadrapo mais barato.
ele não vai poder vender mais aqui. Então esse protecionismo que ele estava falando, ele é cruel principalmente com os mais pobres. Porque, poxa, se alguém tem um medicamento, tem algo que é mais barato, por que não pode entrar aqui e vai favorecer aquele lá? Então eu acho que essa abertura da economia, o Brasil precisa de um choque de abertura da sua economia. Mas parece que não vai acontecer, né? Depende do próximo presidente. Eu acho que depende do próximo presidente. Mas não é quem manda, não é o... Quem está mandando é a bancada agora. Foi esse o tempo que o presidente mandava. Não, mas a gente... Os caras mudaram o jogo aí. Não, eu acho assim, muita coisa avançou, porque nós temos presidentes fracos, mas... Você acha que o presidente é fraco? Esse atual? Não. Eu digo assim. No geral. Porque quem está mandando é os presidentes lá. É o Senado que manda, né? Mas o Brasil é um regime presidencialista. Sim, mas de assim, coalizão. Sim, não, mas é porque não sabe, por exemplo, é que você tiver um bom presidente e ele tem um instrumento poderosíssimo, que é a medida provisória. Quer dizer, o presidente pode mandar uma medida provisória. Assim que ele manda, ela fica valendo. Opa! Você está falando de negócio de coalizão. Você acha que o Brasil, por exemplo, teria condições de aprovar um plano real, discutindo com o Congresso e negociando? O que foi o plano real? Uma medida provisória. Isso, de um presidente. De um presidente. Então, aí você tem que chamar o Congresso e falar assim, eu quero que aprovem essas medidas provisórias. E aí eu acho até que você poderia colocar algumas coisas que seriam... O Milei fez isso na Argentina. Sim, mas não é a época que... Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele achou que ele tinha o povo na mão dele, ele ia fazer... Não, mas não é o povo, é a estratégia política junto ao Congresso. A democracia é isso, você tem que governar junto com o Congresso. O que o Milei fez? Ele mandou aquele ônibus, né, que foi um projeto gigantesco e tinha um monte de coisas que eram assim, até absurdas. Às vezes a imprensa não soube entender isso. Mas o Milei é louco. Aí quando se aprovou o projeto, você falou assim, ele foi derrotado. Não, ele não foi derrotado, ele foi um baita de um estrategista. Vamos supor, a gente quer aprovar algumas coisas aqui que sejam importantes. Tem 20 medidas importantes. Vamos fazer uma estratégia aqui. Eu vou colocar a 21ª, eu vou colocar assim, privatizar a Petrobras. E mando junto. A hora que chegar no Congresso, o que vai acontecer? Nossa, privatizar a Petrobras. Imagina, todo mundo vai ficar discutindo a Petrobras. Então tá bom, eu vou retirar o projeto da Petrobras, mas nós vamos aprovar os outros. Negocia, né? Você está falando a intenção. Não sei, Cabreira. Eu não sei. A reforma tributária. Então, sabe por que eu estou falando isso? A reforma tributária. Ficou se discutindo quanto tempo aquilo. Tá maluco. Não, vai ser melhor, vai ser tudo mal, vai ser melhor. Agora estão descobrindo que vai ser pior, maior que a gente tomou na tarraqueta com essa reforma. E eu espero que o novo presidente cancele a reforma tributária. Tomara, né? Mas, em 1990, você falar... 1990, se você pensar bem, foi 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Você falar em um plano nacional de desestatização era um negócio meio... E foi feito. Na época lá, o presidente Collor fez esse plano. Você imagina, por exemplo, a gente privatizou a Vale. Imagine se você não tivesse privatizado a Vale, teria sei lá, não é um Petrolão, um Valão, alguma coisa desse nem tipo. fala. Não, a Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, a Cesita, todas essas empresas. Nós tínhamos o IAA na agricultura, o Instituto do Açúcar e Álcool. Sim. Nós tínhamos o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Tudo isso foi... Tudo cabide de emprego, né? Só. Gostoso, né? Tudo. Bom demais. É gostoso. É lógico. É gostoso trabalhar, que você não faz nada. O que o Cabreira está Tem falando... só o nome Isso, na plaquinha. Não é gostoso. O que ele está falando, acho que é mais iniciativa, né? Iniciativa de um presidente, iniciativa de alguma coisa legal. A gente está num momento aqui político, né? Geopolítico, onde tem o Donald Trump e a China compra muito a soja brasileira. Tem uma negociação agora dos Estados Unidos com a soja que o Sammy trouxe pra gente. O Trump, na verdade, depois da ligação que ele fez com Xi Jinping. Xi Jinping, ele falou, olha, a China falou que vai comprar toda a nossa soja. A China não confirmou, mas a gente tem que lembrar o que muda pra gente? Que 85% da soja chinesa vem do Brasil, né? Sim. Pois é. E a China tem algo que... Os Estados Unidos tem algo que a gente não tem. Preço. A soja americana hoje, ela é muito mais cara que a soja brasileira. Vai ter alguma compra americana, como sempre teve, mas eles não vão conseguir competir com o nosso preço. Então, preocupa, claro, e tudo isso, Sammy, só para você ter uma noção, hoje o agricultor norte-americano, ele tem 18 acordos comerciais. Praticamente 19. Nós não temos nenhum acordo comercial. O primeiro, se sair, vai ser o do Mercosul, que está essa bagunça toda, que não é um acordo comercial, é um acordo de cotas. Então,
É impressionante que o agro chegou onde ele chegou sem nenhum acordo comercial. Mas eu vou te dar um exemplo. Pior do que a soja e que a gente não comenta, sabe o que é? É o caso da laranja. Hoje a laranja brasileira, o suco, a gente paga $415 para conseguir colocar o suco lá dentro. O México fez um acordo com os Estados Unidos e não paga nada. Aí, ó. Então, o que está acontecendo hoje? O México começa a tomar o mercado brasileiro nos Estados Unidos do suco de laranja. Não porque eles são mais eficientes ou eles são mais baratos, mas porque ele tem um acordo comercial. Negócio, né? Negócio. E o Brasil não faz isso. A gente tinha que estar negociando isso. Então, precisava de um presidente que falasse assim, eu vou bater no peito, preciso defender o agronegócio, eu quero abrir mercado. Abrir mercado não o que está sendo feito, que são acordos sanitários. Eu quero abrir mercado assim, eu não queria que o produto fosse taxado. Aí o céu é o limite ainda para a gente. Aí que nós vamos realmente, né, abastecer o mundo.